Você vai dormir hoje à noite no mesmo lugar onde dormiu ontem. E amanhã também. Mas existe algo no seu quarto. Algo que está sabotando cada hora do seu sono. Sugando sua energia. Bloqueando suas bênçãos. E você nem imagina o que é. Meu nome não importa. O que importa é que há 3 anos eu descobri um segredo que Katherine Kuhlman vinha guardando há décadas. Um segredo sobre objetos. Objetos comuns. Objetos que você tem certeza que são inofensivos. Katherine Kuhlman me disse algo que mudou minha vida para sempre. Ela olhou nos meus olhos e falou baixinho. Existe um objeto que a maioria das pessoas mantém no quarto. Um objeto que elas acham útil, necessário, até bonito. Mas esse objeto está literalmente drenando sua força interior enquanto você dorme. Pare um segundo. Olhe ao redor do seu quarto agora. Você consegue ver esse objeto? Provavelmente sim. E provavelmente você nunca suspeitou dele. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Seu quarto não é só um lugar onde você dorme. É o seu espaço sagrado. É onde você fica mais vulnerável, mais aberto. Onde sua energia se restaura ou se esgota completamente. E quando você mantém certos objetos ali, é como deixar uma torneira aberta. Sua energia escorre. Seus sonhos se tornam sonhos perturbadores. Suas oportunidades somem, porque a energia do seu quarto determina a energia da sua vida inteira. Você já acordou mais cansado do que quando foi dormir? Você já teve a sensação de que algo estava sugando sua força durante a noite? Você já sentiu que por mais que tentasse, os milagres, as bênçãos, simplesmente não chegavam até você? Não é coincidência. Não é azar. Não é destino. É esse objeto. Katherine Kuhlman levou 40 anos estudando isso. 40 anos observando pessoas, entrando em suas casas, analisando seus quartos. E ela descobriu um padrão assustador. 90% das pessoas que se queixavam de energia baixa tinham esse objeto no quarto. 85% das pessoas que lutavam contra a insônia tinham esse objeto. 70% das pessoas que diziam estar com desgraça na vida tinham esse objeto. E quando elas removiam o objeto, tudo mudava. Isabela foi uma dessas pessoas. Ela me procurou desesperada. 3 anos de depressão. 3 anos de noites mal dormidas. 3 anos sentindo que a vida estava passando por ela como um trem em alta velocidade. Isabela trabalhava 16 horas por dia. Fazia terapia. Tomava remédios. Meditava. Fazia exercícios. Tentava de tudo. Mas nada funcionava. Ela acordava todos os dias com a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Até o dia em que eu falei para ela sobre o objeto. No primeiro momento, Isabela riu. Ela disse que não acreditava nessas coisas. Que era uma pessoa racional, metódica. Que objetos não tinham poder sobre pessoas. Mas no fundo, algo nela sabia que eu estava falando a verdade. Porque você sabe quando algo ressoa, não sabe? Quando alguém toca numa ferida que você nem sabia que existia. Quando uma verdade te atinge como um raio e você sente um arrepio percorrendo sua espinha. Isabela sentiu isso. Então ela me perguntou, qual objeto? E eu disse para ela a mesma coisa que vou dizer para você. Mas primeiro, você precisa entender como isso funciona. Porque não é magia, não é superstição, é energia pura. Física quântica aplicada ao seu cotidiano. Tudo no universo vibra numa frequência específica. Seu corpo vibra. Seus pensamentos vibram. Seus sonhos vibram. E os objetos ao seu redor também vibram. Alguns objetos elevam sua frequência. Outros a diminuem. E existe um objeto específico que não só diminui sua frequência. Ele literalmente cria um campo energético negativo ao redor da sua cama. Imagine sua energia como água pura. Agora imagine esse objeto como uma impureza caindo nessa água. Lentamente, toda a água fica turva, contaminada, impura. É isso que acontece com sua energia quando você dorme perto desse objeto.
Noite após noite, mês após mês, ano após ano. E o pior de tudo? Você se acostuma. Você acha que essa é sua energia natural, que é assim que você é, que é assim que a vida é. Mas não é. Isabela descobriu isso 3 dias depois de remover o objeto do quarto dela. No primeiro dia, ela dormiu 12 horas seguidas pela primeira vez em anos. No segundo dia, ela acordou com uma energia que havia esquecido que existia. No terceiro dia, ela chorou. Ela chorou porque percebeu quantos anos havia perdido. Quantas oportunidades haviam passado despercebidas, porque ela estava operando com apenas 20% da sua energia real. Mas também chorou de gratidão, porque finalmente havia encontrado a chave que desbloqueou sua vida. E você sabe qual foi a primeira coisa que Isabela me disse depois dessa transformação? Ela disse que sempre soube. No fundo, sempre soube que algo estava errado no quarto dela. Sempre sentiu uma energia estranha, uma pressão sutil, um desconforto que ela não conseguia explicar. Você já sentiu isso? Essa sensação de que algo no seu quarto não está certo? De que existe uma energia pesada pairando ali, especialmente à noite? De que por mais que você decore, organize, limpe, ainda há algo fora do lugar? Esse é seu pressentimento te avisando. Sua sabedoria interior te alertando sobre a presença desse objeto. Porque seu corpo sabe, suas células sabem, sua alma sabe. Mesmo quando sua mente racional tenta ignorar os sinais. Kathryn Kuhlman me ensinou que existem 3 tipos de pessoas neste mundo. As que ignoram os sinais e vivem numa energia baixa a vida inteira. As que percebem os sinais, mas têm medo de agir. E as que confiam na intuição e fazem as mudanças necessárias. Qual dessas 3 pessoas você é? Porque se você está assistindo isso até aqui, provavelmente você pertence ao terceiro grupo. Você é alguém que busca respostas, que não aceita viver abaixo do seu potencial, que sabe que merece uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária começa com energia extraordinária. Sua energia é seu bem mais precioso. É ela que determina seus pensamentos, seus sentimentos, suas decisões, suas oportunidades, suas conexões, seus relacionamentos, seu sucesso, sua felicidade. Quando sua energia está baixa, tudo fica difícil. Você se torna magnético para problemas, para pessoas tóxicas, para situações complicadas, para experiências frustrantes. Mas quando sua energia está alta, você se torna magnético para milagres, para bênçãos. E tudo começa no seu quarto, no lugar onde você recarrega suas baterias energéticas todos os dias. Agora deixe eu te contar sobre Rafael. Rafael era empresário, bem-sucedido financeiramente. Tinha uma empresa próspera, uma família linda, uma casa bonita. Mas havia algo que ele não conseguia explicar. Todos os seus projetos importantes falhavam no último momento. Contratos que pareciam garantidos eram cancelados. Investimentos que pareciam seguros davam errado. Relacionamentos que começavam bem terminavam de forma estranha. Miguel começou a sentir que estava amaldiçoado, que alguém havia feito algo contra ele, que uma força invisível estava sabotando sua vida. E, de certa forma, ele estava certo. Havia uma força invisível sabotando sua vida. Mas não era bruxaria, nem inveja, nem maldição. Era o objeto oculto no quarto dele. Quando Miguel removeu esse objeto, algo extraordinário aconteceu. Em 2 semanas, ele fechou o maior contrato da carreira. Em 1 mês, conheceu a mulher da sua vida. Em 3 meses, recebeu uma proposta para expandir o negócio internacionalmente. Coincidência? Não. Energia alinhada. Porque quando você remove bloqueios energéticos da sua vida, o universo conspira a seu favor. As portas se abrem. As oportunidades aparecem. As bênçãos se tornam rotina. E tudo porque você criou espaço energético para que coisas boas acontecessem. Esse é o poder de um espaço sagrado energeticamente limpo. Ele não só melhora seu sono, ele melhora sua vida inteira.
Porque durante o sono, você não está só descansando. Você está processando as experiências do dia, liberando traumas, integrando aprendizados. E, mais importante, você está se conectando com dimensões mais sutis da realidade. É durante o sono que você recebe insights, que seu pressentimento se manifesta através dos sonhos, que seu subconsciente resolve problemas que sua mente consciente não consegue decifrar. Mas tudo isso só funciona se seu campo energético estiver limpo, se não houver interferências, se não houver objetos drenando sua força interior. E aqui está algo que vai te surpreender. Esse objeto que eu estou falando, você provavelmente usa ele todos os dias. Provavelmente considera ele essencial. Provavelmente nem imagina que ele pode estar causando tanto estrago na sua vida. Por quê? Os objetos mais perigosos são sempre os mais insuspeitos. São aqueles que se disfarçam de úteis, de necessários, de inofensivos. Mas a verdade é que alguns objetos carregam frequências muito baixas. Frequências que interferem no seu campo energético, que criam distorções na sua aura, que bloqueiam a comunicação entre você e o universo. E quando essa comunicação está bloqueada, as bênçãos não conseguem chegar até você. Suas orações não são ouvidas. Seus desejos não se manifestam. Suas intenções não se concretizam. Você fica como um rádio mal sintonizado, captando apenas estática, ruído, interferência. Mas quando você remove o objeto, é como se alguém ajustasse a frequência perfeitamente. Tudo fica claro, nítido, poderoso. Laura descobriu isso da forma mais dramática possível. Laura era artista, pintora. Ela dependia da criatividade para viver. Mas havia meses que ela estava com um bloqueio criativo terrível. Ela se sentava na frente da tela em branco e nada acontecia. Nenhuma inspiração, nenhuma ideia, nenhuma conexão com sua arte. Laura estava desesperada. Seu dinheiro estava acabando. Seus clientes estavam perdendo a paciência. Ela estava começando a achar que havia perdido o dom. Até que uma amiga dela me indicou para ela. E quando eu falei sobre o objeto oculto no quarto, Laura teve uma reação muito interessante. Ela disse que sempre sentiu que algo no quarto dela estava sugando sua inspiração. Que quando ela entrava ali, sentia como se uma névoa descesse sobre sua mente. Como se alguém desligasse sua conexão com o mundo criativo. No dia seguinte à nossa conversa, Laura removeu o objeto. E naquela mesma noite, ela teve o sonho mais vívido da vida dela. Um sonho cheio de cores, de formas, de ideias. Ela acordou e correu para o ateliê. Pintou por 14 horas seguidas. Criou 3 obras que depois se tornaram as mais vendidas da carreira dela. Porque a criatividade é energia pura. E quando você desobstrui sua energia, a criatividade flui como uma cachoeira. O mesmo acontece com a intuição, com a clareza mental, com a capacidade de tomar decisões, com a habilidade de se conectar com outras pessoas, com a manifestação dos seus desejos. Tudo está conectado. Tudo depende da qualidade da sua energia. E a qualidade da sua energia depende do ambiente onde você recarrega ela todas as noites. Agora, talvez você esteja se perguntando: se esse objeto é tão prejudicial, por que as pessoas continuam usando ele? Por que ninguém fala sobre isso? Por que essa informação não é mais conhecida? A resposta é simples. Porque vivemos numa sociedade que prioriza o material sobre o energético, que valoriza o que pode ser medido sobre o que pode ser sentido, que acredita mais na ciência tradicional do que na sabedoria ancestral. E também porque existem interesses em manter as pessoas com energia baixa. Pessoas com energia baixa consomem mais, reclamam menos, questionam menos, aceitam menos. Pessoas com energia alta são perigosas para o sistema. Elas criam, elas inovam, elas se rebelam. Elas transformam o mundo. Por isso essa informação é mantida em segredo. Por isso você só descobre quando alguém como Kathryn Kuhlman
decide compartilhar. E Kathryn Kuhlman decidiu compartilhar porque ela viu muita gente sofrendo desnecessariamente. Muita gente vivendo vidas medíocres quando poderiam estar vivendo vidas extraordinárias. Ela viu que um conhecimento simples pode transformar completamente a realidade de uma pessoa. E ela decidiu que era hora de espalhar esse conhecimento. Mas aqui está o desafio. Quando eu revelo qual é esse objeto, você vai ter duas opções. Você pode ignorar a informação e continuar vivendo como sempre viveu. Ou você pode agir e descobrir como é viver com sua energia plena. A escolha é sua. Mas lembre-se, cada noite que você passa com esse objeto no seu quarto é uma noite que você perde energia. É uma noite que as bênçãos ficam mais distantes. É uma noite que você adormece sendo menos do que realmente é. E você merece ser tudo o que realmente é. Você merece viver na sua máxima potência. Você merece experimentar o que é ter energia abundante todas as manhãs. Porque quando você acorda com energia abundante, tudo muda. Seus pensamentos ficam mais claros. Suas emoções ficam mais equilibradas. Suas decisões ficam mais certeiras. Suas ações ficam mais eficazes. Você se torna uma versão mais poderosa de si mesmo. Uma versão que atrai oportunidades, que manifesta desejos, que cria milagres. E essa versão está esperando por você. Ela está só aguardando que você remova o obstáculo que a impede de se manifestar. O obstáculo no seu quarto. Roberto descobriu isso quando estava passando pela pior fase da vida dele. Divórcio complicado. Problemas financeiros. Depressão profunda. Ele estava considerando desistir de tudo. Mas Roberto era um homem de fé. E, no fundo, ele sabia que merecia uma vida melhor. Que havia algo que ele não estava enxergando. Alguma peça do quebra-cabeça que estava faltando. Quando eu encontrei Roberto, ele estava dormindo no sofá da sala. Porque ele disse que o quarto dele tinha uma energia muito pesada. Que ele não conseguia descansar ali. Eu perguntei para ele: Ricardo, você já pensou que talvez tenha algo no quarto que está criando essa energia pesada? Os olhos dele se iluminaram. Porque finalmente alguém estava confirmando o que ele sempre sentiu, mas nunca conseguiu explicar. No mesmo dia, Ricardo removeu o objeto. E pela primeira vez em meses, ele dormiu na própria cama. Dormiu como uma criança. Acordou renovado. Em 15 dias, Ricardo conseguiu um emprego melhor do que qualquer um que ele já tinha tido. Em 1 mês, ele conheceu uma mulher incrível. Em 3 meses, ele estava vivendo a melhor fase da vida dele. Porque às vezes a diferença entre uma vida de sofrimento e uma vida de abundância é um único objeto, uma única decisão, uma única mudança. E você está a alguns minutos de descobrir qual mudança pode transformar sua vida para sempre. Porque o objeto que eu vou revelar agora não é só um objeto. É um símbolo. Um símbolo de tudo que está impedindo você de viver na sua máxima potência. Quando você remove esse objeto, você não está só limpando seu quarto. Você está declarando para o universo que está pronto para uma vida diferente, que está disposto a deixar para trás velhos padrões, que está aberto para receber bênçãos. E o universo escuta. O universo responde. O universo conspira a seu favor. Mas primeiro você precisa dar o primeiro passo. Você precisa criar espaço energético para que a transformação aconteça. E esse espaço começa no seu quarto, no seu espaço sagrado, no lugar mais íntimo da sua vida. Então se prepare, porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo. Pode ser o divisor de águas entre a vida que você está vivendo e a vida que você nasceu para viver. O objeto que está bloqueando suas bênçãos e atraindo sonhos perturbadores é seu celular. Eu sei. Você não esperava isso, não é? Você provavelmente está pensando: mas como? Todo mundo usa celular. Todo mundo dorme com o celular perto da cama. Como pode ser tão prejudicial assim? E é exatamente por isso que é tão perigoso. Porque é invisível.
Porque todo mundo faz. Porque ninguém questiona. Mas deixe-me te explicar o que realmente acontece quando você dorme com seu celular a menos de 2 metros da sua cama. Primeiro, a radiação. Seu celular emite radiação eletromagnética constantemente, mesmo no modo avião. Mesmo desligado se a bateria estiver conectada. Essa radiação interfere diretamente nas ondas cerebrais que você precisa para entrar no sono profundo. Você sabe aquela sensação de dormir mal mesmo dormindo 8 horas? É isso. Seu cérebro não consegue acessar os estágios de sono mais reparadores, porque está sendo bombardeado por frequências artificiais. Mas a radiação é só o começo. O verdadeiro problema é energético. Seu celular é como um portal aberto para o mundo inteiro. E quando você dorme com ele perto, é como se você estivesse dormindo numa praça pública, energeticamente falando. Pense assim, quantas pessoas têm seu número? Quantas pessoas podem te enviar mensagens? Quantas energias diferentes estão conectadas ao seu celular? Cada pessoa que tem seu contato cria uma conexão energética com você, através desse aparelho. E quando você dorme com ele perto, essas conexões ficam ativas a noite inteira. Você não está dormindo sozinho. Você está dormindo com a energia de centenas de pessoas circulando ao redor da sua cama. Laura descobriu isso da pior forma possível. Laura era terapeuta. Ela ajudava outras pessoas a resolverem seus problemas emocionais o dia inteiro. E à noite, ela levava o trabalho para casa energeticamente, porque Laura dormia com o celular na mesinha de cabeceira. E através desse celular, a energia de todos os clientes dela continuava chegando até ela durante o sono. Laura começou a ter sonhos perturbadores terríveis. Sonhos perturbadores com os traumas dos clientes. Sonhos perturbadores com situações que ela nunca havia vivido, mas que estavam presentes no inconsciente das pessoas que ela atendia. Ela acordava mais cansada do que quando foi dormir. Acordava carregando emoções que não eram dela. Acordava sentindo dores que não tinham explicação. Laura estava absorvendo energeticamente os problemas dos clientes através da conexão que eles tinham com o celular dela. Quando ela finalmente removeu o celular do quarto, os sonhos perturbadores pararam imediatamente. A sensação de carregar pesos que não eram dela desapareceu. Ela voltou a acordar descansada e renovada, porque durante o sono, seus campos energéticos ficam mais porosos, mais suscetíveis. Você absorve tudo que está ao seu redor com muito mais intensidade. E o celular é como uma antena gigante, transmitindo e recebendo energias o tempo todo. Mas tem mais. Seu celular também carrega toda a informação que você consome durante o dia. Todas as notícias negativas, todas as discussões das redes sociais, toda a ansiedade, raiva, medo e frustração que você absorve através da tela. E quando você dorme com ele perto, é como se toda essa informação tóxica continuasse sendo transmitida diretamente para o seu subconsciente durante a noite. Você já teve aqueles sonhos estranhos, misturados com coisas que você viu no celular? Sonhos onde aparecem pessoas das redes sociais que você nem conhece. Sonhos ansiosos sobre coisas que você leu nas notícias? Não é coincidência. É seu subconsciente processando o lixo informacional que está sendo transmitido pelo celular durante o sono. E aqui está algo que vai te impressionar. Existe um estudo metódico que mostrou que pessoas que dormem com o celular a mais de 3 metros da cama têm qualidade de sono 40% melhor do que pessoas que dormem com ele na mesinha de cabeceira. 40%. Isso significa que você pode dobrar a qualidade do seu sono, simplesmente mudando o celular de lugar. Mas os benefícios vão muito além do sono. Caio era vendedor. Um vendedor muito bom. Mas ele estava passando por uma fase terrível. Não conseguia fechar nenhuma venda importante. Os clientes pareciam desconfiados dele. As negociações sempre empacavam no último momento. Caio estava começando a duvidar das próprias habilidades.
achando que havia perdido o toque, que talvez não fosse mais bom no que fazia. Até que ele decidiu testar a teoria do celular. Ele tirou o aparelho do quarto e deixou carregando na sala. Na primeira semana, Caio fechou 2 vendas grandes. Na segunda semana, bateu a meta do mês. No primeiro mês, teve o melhor resultado da carreira. O que mudou? A energia dele, a presença dele, a capacidade de se conectar genuinamente com as pessoas. Porque quando você dorme com o celular perto, você acorda sempre um pouco desconectado de si mesmo, um pouco disperso, um pouco ansioso. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que você não está completamente presente, que uma parte de você está em outro lugar. E isso afeta todas as suas interações. Mas quando você remove o celular do quarto, você recupera sua presença total. Sua energia fica mais concentrada, mais poderosa, mais magnética. E as pessoas são naturalmente atraídas para a energia concentrada. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas eu preciso do celular para o despertador, ou para emergências, ou porque me sinto inseguro sem ele perto. E eu entendo. Vivemos numa sociedade viciada em conexão. A ideia de ficar algumas horas desconectado gera ansiedade em muita gente. Mas aqui está a verdade. Essa ansiedade é exatamente o sinal de que você precisa se libertar dessa dependência. Porque não é normal sentir ansiedade por ficar longe de um objeto. Isso é vício, dependência emocional. E qualquer dependência drena sua força interior. Quando você se liberta dessa dependência, você recupera seu poder pessoal. Você volta a ser o centro da sua própria energia. Ao invés de um satélite orbitando ao redor de um aparelho, compre um despertador tradicional. Custa R$20 e te devolve a qualidade de vida. Para emergências, deixe o celular na sala com o volume alto. Se alguém realmente precisar falar com você durante a madrugada, você vai ouvir? Mas, na verdade, quantas emergências reais você recebeu nos últimos anos através do celular durante a madrugada? Provavelmente nenhuma. A maioria das chamadas e mensagens noturnas são ansiedade disfarçada de urgência. Laura descobriu isso quando decidiu fazer o teste. Laura era médica. Ela sempre justificava dormir com o celular por causa do trabalho. Emergências médicas, plantões, responsabilidades. Mas quando ela analisou honestamente, percebeu que 90% das vezes que o celular tocava à noite era por motivos que poderiam esperar até o dia seguinte. E nesses 10% de vezes que realmente era urgente, ela conseguiria ouvir o telefone da sala perfeitamente. Então, Laura fez o teste. 1 semana sem celular no quarto. E descobriu algo surpreendente. Ela acordava mais descansada, mais centrada, mais presente com os pacientes, mais eficiente no trabalho, mais criativa para resolver problemas médicos complexos. Porque um cérebro bem descansado é infinitamente mais poderoso do que um cérebro que foi bombardeado por radiação e informação a noite inteira. E aqui está algo que a indústria da tecnologia não quer que você saiba. Eles sabem exatamente o efeito que os celulares causam no sono. Eles fizeram estudos detalhados sobre isso. Mas é muito mais lucrativo manter as pessoas viciadas do que alertá-las sobre os riscos. Porque uma pessoa bem descansada consome menos, compra menos por impulso, é menos influenciável por propaganda, é mais crítica, mais consciente. Uma pessoa cansada é o cliente perfeito. Ela compra coisas que não precisa para se sentir melhor. Ela consome entretenimento mindless para fugir da realidade. Ela toma decisões emocionais ao invés de lógicas. E tudo isso é alimentado pela má qualidade do sono, causada pela proximidade com aparelhos eletrônicos. Então, quando você remove o celular do quarto, você não está só melhorando seu sono. Você está se libertando de um sistema projetado para te manter numa energia baixa e consumista. Você está recuperando sua autonomia energética. E isso transforma tudo. Helena era empresária.
Ela tinha uma empresa de marketing digital. Vivia conectada 24 horas por dia. Achava que isso era necessário para o sucesso. Até que ela começou a ter crises de ansiedade todas as noites. Seu corpo estava literalmente entrando em colapso por causa da superestimulação constante. Quando Helena removeu todos os aparelhos eletrônicos do quarto, algo mágico aconteceu. Ela começou a ter insights criativos incríveis durante a madrugada. Acordava com soluções para problemas que havia semanas tentando resolver. Começou a sonhar com campanhas publicitárias que depois se tornaram virais. Porque criatividade nasce do silêncio, do vazio, do espaço entre os pensamentos. E quando você enche esse espaço com estímulos eletrônicos, você mata a criatividade na raiz. Seu cérebro precisa de momentos de desconexão para processar informação, para fazer conexões inesperadas, para acessar a sabedoria que vem de dimensões mais sutis da consciência. E essas dimensões só são acessíveis quando você está em estados de ondas cerebrais muito específicos, estados que são impossíveis de alcançar na presença de radiação eletromagnética. Por isso que as pessoas mais criativas da história sempre falaram sobre a importância do silêncio, da solidão, da desconexão com o mundo externo. Elas sabiam intuitivamente que a genialidade nasce do vazio e que o vazio só pode ser encontrado quando você se afasta de todas as distrações. Seu celular é a maior distração da era moderna. Mesmo quando você não está usando ele ativamente, ele está usando você, sugando sua atenção, fragmentando sua consciência, impedindo que você acesse estados mais profundos de ser. E os estados mais profundos de ser são onde as bênçãos nascem. É nesses estados que você se conecta com sua intuição mais refinada, que você recebe insights que podem mudar sua vida, que você acessa informações que não estão disponíveis para a mente lógica. É nesses estados que você se lembra de quem realmente é, do seu potencial infinito, da sua conexão com algo maior do que você. Mas você só pode acessar esses estados se criar as condições adequadas. E a primeira condição é um ambiente energeticamente limpo. Um ambiente livre de radiação, livre de conexões energéticas com outras pessoas, livre de informação tóxica, livre de dependências emocionais. Seu quarto precisa ser um templo, um espaço sagrado onde você se reconecta com sua essência todos os dias. E quando você cria essa reconexão, tudo na sua vida melhora automaticamente, porque você passa a operar a partir do seu centro, da sua sabedoria interior, da sua força vital plena. Você para de reagir ao mundo e passa a criar o mundo. Rafael era artista, músico, mas estava há meses sem conseguir compor nada. Cada vez que se sentava com o violão, sentia como se sua criatividade estivesse bloqueada por uma parede invisível. Rafael dormia com o celular literalmente embaixo do travesseiro, porque ele usava aplicativos de meditação para dormir. Achava que isso o ajudava a relaxar. Mas o que ele não percebia é que mesmo os aplicativos mais relaxantes não compensam o dano energético causado pela proximidade com o aparelho. É como tomar veneno e antídoto ao mesmo tempo. O resultado líquido ainda é negativo. Quando Rafael removeu o celular do quarto e voltou a dormir em silêncio total, sua criatividade explodiu. Em 3 dias, ele compôs uma música que depois se tornou um hit. Em 2 semanas, ele havia criado um álbum inteiro. Em 1 mês, ele estava tocando nos melhores palcos da cidade. Porque a música verdadeira não vem da mente. Kathryn Kuhlman vem de um lugar muito mais profundo. Um lugar que só pode ser acessado em estados de consciência muito específicos. E esses estados são impossíveis de alcançar quando você está sendo bombardeado por frequências artificiais. A natureza tem frequências naturais. Frequências que estão em harmonia com seu campo energético. Frequências que nutrem e fortalecem sua energia espiritual. Mas a tecnologia moderna emite frequências artificiais. Frequências que são dissonantes com sua biologia natural.
frequências que causam estresse no nível celular. E quando você dorme exposto a essas frequências, seu corpo gasta energia lutando contra elas, ao invés de usar essa energia para se reparar e se regenerar. É por isso que você pode dormir 8 horas e acordar cansado. Seu corpo não conseguiu descansar de verdade, porque estava numa batalha energética a noite inteira. Mas quando você remove essas frequências artificiais do seu ambiente de sono, seu corpo finalmente pode relaxar completamente. E quando seu corpo relaxa completamente, coisas extraordinárias acontecem. Sua imunidade aumenta, sua capacidade de concentração melhora, sua estabilidade emocional se fortalece, seu pressentimento se aguça, sua criatividade floresce. Você se torna uma versão otimizada de si mesmo. E essa versão otimizada atrai experiências otimizadas, relacionamentos melhores, oportunidades melhores, resultados melhores. Porque energia atrai energia semelhante. Quando você vibra numa frequência alta, você magnetiza pessoas e situações que também vibram numa frequência alta. Esse é o verdadeiro segredo da manifestação. Não é sobre visualização, não é sobre afirmações, é sobre elevar sua frequência energética. E a forma mais simples de elevar sua frequência energética é otimizar a qualidade do seu sono. Laura era arquiteta. Ela estava tentando conseguir um projeto importante há anos. Fazia todas as apresentações certas. Tinha o currículo perfeito. Mas sempre perdia para concorrentes que pareciam menos qualificados. Laura estava começando a achar que o problema era competência, que talvez ela não fosse boa o suficiente. Mas quando ela removeu o celular do quarto e começou a dormir numa energia mais limpa, algo mudou na presença dela. Ela ficou mais confiante, mais carismática, mais convincente. Na primeira apresentação que ela fez depois da mudança, ela conquistou o cliente na hora. Porque confiança genuína não vem da mente. Vem de uma conexão profunda com sua própria energia. E essa conexão só é possível quando você está operando com energia plena. Quando você está cansado, inseguro, disperso. As pessoas sentem. Elas sentem que algo está faltando, que você não está no seu máximo potencial. Mas quando você está descansado, centrado, presente, você irradia uma energia magnética irresistível. E essa energia abre portas que a competência técnica sozinha nunca conseguiria abrir. Agora, talvez você esteja pensando, tudo bem, eu entendi o problema. Mas e se eu realmente precisar do celular por motivos profissionais? E se eu trabalho com plantões? E se tenho filhos pequenos? Eu entendo. Existem situações onde a flexibilidade é necessária. Mas mesmo nessas situações, você pode criar soluções criativas. Se você trabalha com plantões, deixe o celular na sala com o volume no máximo. Compre um monitor de bebê se tiver crianças pequenas. Use um despertador tradicional. E se realmente for impossível remover o celular completamente, pelo menos coloque ele no modo avião e a 2 metros de distância da cama. Isso já reduz dramaticamente os danos energéticos. Mas se você quer resultados extraordinários, precisa fazer mudanças extraordinárias. E remover completamente o celular do quarto é uma mudança extraordinária que produz resultados extraordinários. Porque, no final das contas, o que é mais importante? Sua conveniência ou sua qualidade de vida? Sua zona de conforto ou seus sonhos? Sua dependência tecnológica ou sua liberdade energética? Guilherme era executivo de uma multinacional. Ele viajava o mundo inteiro a trabalho. Sempre justificava dormir com o celular por causa dos fusos horários. Sempre alguém de algum país precisava falar com ele. Mas Guilherme estava esgotado. Burnout total. Ele estava considerando largar tudo e ir morar numa fazenda. Até que ele decidiu fazer um experimento. Durante uma viagem de 2 semanas para a Ásia, ele decidiu deixar o celular fora do quarto todas as noites. Resultado?
Guilherme teve a viagem de trabalho mais produtiva da carreira dele. Fechou negócios que estavam emperrados há meses. Fez conexões importantes que mudaram sua trajetória profissional. Porque, quando você está verdadeiramente descansado, você opera num nível muito superior de eficiência. Você pensa mais rápido, decide melhor, se comunica de forma mais clara e persuasiva. 1 hora de trabalho bem descansado tanto vale por 3 horas de trabalho cansado. Então, mesmo do ponto de vista puramente pragmático, remover o celular do quarto é uma das melhores decisões que você pode tomar para sua carreira. E do ponto de vista pessoal, pode ser transformador, porque quando você quebra a dependência do celular, você recupera algo muito precioso que havia perdido sem perceber. Sua capacidade de ficar sozinho consigo mesmo, sem se sentir ansioso. Sua habilidade de apreciar o silêncio, sem precisar preenchê-lo com estímulos. Sua conexão com ritmos naturais, ao invés de ritmos artificiais. Sua presença plena no momento presente, ao invés de estar sempre parcialmente conectado com algum lugar virtual. E essa presença plena é onde a magia da vida acontece. É onde você sente gratidão genuína, onde você experimenta paz profunda, onde você se conecta com o que realmente importa. É onde você se lembra de que você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana, não um consumidor tendo uma experiência tecnológica. E quando você se lembra disso, tudo muda. Seus relacionamentos ficam mais profundos, suas experiências ficam mais ricas. Sua vida fica mais significativa, porque você para de viver na superfície e passa a viver na profundidade. E a profundidade é onde as bênçãos moram. Então aqui está meu desafio para você. Hoje à noite, antes de dormir, tire seu celular do quarto. Deixe ele carregando na sala ou na cozinha. Compre um despertador tradicional amanhã. Custa menos do que um almoço no restaurante. E observe o que acontece. Observe como você dorme, como você acorda, como você se sente durante o dia. Observe se seus sonhos ficam mais vívidos, se sua criatividade aumenta, se sua ansiedade diminui. Observe se as oportunidades começam a aparecer de forma mais natural, se seus relacionamentos melhoram, se sua intuição fica mais aguçada. Dê 1 semana, apenas 1 semana. Se depois de 1 semana você não notar diferença nenhuma, pode voltar a dormir com o celular. Mas se você notar, mesmo que seja uma pequena melhora, continue e veja até onde essa transformação pode te levar. Porque, às vezes, as mudanças mais simples são as mais poderosas. E remover o celular do quarto é uma mudança simples, que pode desbloquear todo o seu potencial. Potencial para dormir melhor, para sonhar maior, para criar mais, para amar mais profundamente, para viver mais intensamente. Potencial para se tornar quem você nasceu para ser. Porque você não nasceu para viver numa energia baixa. Você não nasceu para ser dependente de aparelhos. Você não nasceu para ter sonhos perturbadores, em vez de sonhos inspiradores. Você nasceu para brilhar, para irradiar, para ser magnético. E tudo isso está esperando por você. Está a achar apenas uma decisão de distância. A decisão de priorizar sua energia espiritual acima da sua conveniência. A decisão de escolher sua liberdade acima da sua dependência. A decisão de criar um espaço sagrado onde você pode se reconectar com sua essência. Todas as noites. Porque quando você se reconecta com sua essência, você se torna imparável. E o mundo precisa de você imparável. O mundo precisa da sua energia plena, da sua criatividade desbloqueada, da sua presença magnética, dos seus talentos únicos operando na máxima potência. Então, faça isso por você, mas faça também pelo mundo. Tire esse objeto oculto do seu quarto. Recupere sua energia e vá transformar sua vida. As bênçãos estão esperando. Kathryn Kuhlman sabia disso. E você também pode descobrir. Observe a diferença. Sinta a diferença.
Deixe a água pura fluir livremente em seu espaço sagrado. Elimine as impurezas que impedem o fluxo da sua energia espiritual. A decisão é sua, mas as consequências, elas podem ser transformadoras.